Bom, considerando então que você já fez o seu orçamento e que conseguiu ver que você está superavitário, ou seja, sobra dinheiro no final do mês. Parabéns, então, você é uma minoria no Brasil e agora a nossa tarefa é conseguir fazer com que esse dinheiro seja bem investido. Não basta você simplesmente guardar dinheiro, colocar esse dinheiro debaixo do colchão, ainda mais num país com a inflação que o Brasil tem. Então, o nosso trabalho aqui agora é te ensinar como investir esse dinheiro para você alcançar os seus sonhos de uma maneira mais rápida, tá certo? Estou imaginando então também que você está superavitário, que não há endividamento. Se houver qualquer tipo de dívida, quite primeiro a dívida, depois a gente vai fazer investimento. Não há qualquer investimento no mercado financeiro que vá render mais do que os juros de uma dívida que você está pagando, ok? Então, olhando aqui para as nossas categorias de metas versus os investimentos mais tradicionais disponíveis no mercado, nós temos a reserva de emergência, que eu posso ligá-la, por exemplo, à poupança. Embora a poupança renda muito menos do que a renda fixa tradicional, muitas vezes as pessoas se sentem muito confortáveis com ela, principalmente por causa da liquidez. No caso da reserva de emergência, a gente abre uma exceção e deixa a poupança se manter aqui ativa. Mas lembre-se, ela rende bem menos do que, por exemplo, um CDB, uma LCI ou uma LCA, que também tem a opção de liquidez diária. Você só tem que tomar cuidado porque a LCI e a LCA vão ter liquidez diária depois de 90 dias. Ou seja, se você investe hoje, a partir de 3 meses você terá liquidez diária. Então, no primeiro momento, é importante lembrar de ter um dinheiro fora dessas duas alternativas. E aí muita gente pode me perguntar, mas Lucas, para que eu vou fazer isso então, se eu tenho a alternativa do CDB que pode me dar liquidez diária desde o primeiro dia? Porque esses dois são isentos de imposto de renda. Ou seja, eles têm um rendimento líquido mais interessante do que o do CDB na grande maioria das vezes. E tanto a poupança quanto o CDB, LCI, LCA e também o Tesouro Selic são bons para a reserva de emergência por causa da liquidez diária que eu comentei com vocês. O que é liquidez diária? É você pedir o resgate do dinheiro e nesse mesmo momento o dinheiro está disponível na sua conta. Isso porque existe uma série de outros investimentos que te pedem um prazo até devolverem o dinheiro para você. Então, não é o ideal para uma reserva de emergência, porque quando a emergência acontece, nós precisamos do dinheiro imediatamente na nossa mão, tá? Então, a poupança todo mundo conhece, a gente pega no banco, CDBs, LCIs e LCAs a gente consegue tanto no banco quanto em corretoras, e o Tesouro Selic está sempre disponível através do Tesouro Direto, que é acessado na maioria das corretoras, bancos e bancos digitais. E hoje em dia, quase todos a taxa zero. Ok? Vencido aqui a parte da reserva de emergência, vamos entender então como que a gente vai alocar o dinheiro que eu tenho para um objetivo de curto prazo. Ou seja, aquele dinheiro que eu busco investir para daqui a 6 meses, para daqui a 12 meses, talvez para uma viagem, para uma festa de aniversário, para uma troca de carro que vai acontecer mais próxima. Para o curto prazo, eu posso trabalhar com o Tesouro Selic, um fundo de renda fixa e com o CDB, a LCI e a LCA. Isso porque todos esses, além de me manter com uma alta liquidez, ou seja, com o dinheiro voltando para mim a qualquer momento, eu ainda consigo manter uma alta previsibilidade, ou seja, baixíssimo risco. Isso é extremamente importante, porque se eu tenho um prazo curto, não há tempo para eu me recuperar de uma eventual perda que aconteça no investimento. Então, se o meu prazo para o investimento até a minha meta é um prazo mais reduzido, eu preciso me manter em investimentos muito seguros, tradicionalmente os investimentos de renda fixa. Agora, quando eu falo de metas de médio e longo prazo,
já estamos falando de um prazo um pouco maior, talvez 3 anos, 5 anos, 10 anos. E é a partir daí que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Em troca de um rendimento maior, eu começo a aceitar a correr mais risco. Isso porque, se eu tenho um ano ruim, não é problema, porque se eu tenho 3 anos, 5 anos, 10 anos até a data da minha meta, eu posso recuperar aquele um ano ruim com vários outros anos bons. É nesse momento em que nós aceitamos um pouco mais de risco e um pouco menos de liquidez nos nossos investimentos. Dessa maneira, uma meta de médio prazo pode contar talvez com o Tesouro Direto Pré, com o Tesouro Direto IPCA+, com fundos multimercado. Isso porque todos esses investimentos oscilam mais do que os investimentos mais tradicionais que eu havia comentado antes. E por esse motivo, nós conseguimos tolerar alguma mudança, alguma volatilidade, alguma oscilação na rentabilidade desses ativos, porque a meta é de médio prazo. Mas não tanta oscilação como, por exemplo, no mercado de ações. Tá certo? Quando estamos passando para a meta de longo prazo, e aí nós estamos falando de prazos superiores a 10 anos, aí sim estamos falando de alto risco. Aqui, mesmo pessoas que aceitem, que querem buscar rendimentos mais altos, têm que pensar se aceitam ou se toleram, se conseguem ver o seu capital sofrendo fortes oscilações. Estamos falando de oscilações maiores que 20%, 30% ao ano, em alguns casos. Mas vamos dizer que essa pessoa consiga, sim, aceitar esse tipo de oscilação. Nesse caso, ela vai poder trabalhar com fundos de ações e com fundos imobiliários também, que são investimentos que têm, na variação dos seus preços, altas amplitudes. Isso é, grandes oscilações que no dia a dia podem levar a um grande desconforto por parte do investidor. É muito importante entender que esses investimentos de alto risco, embora tenham esses momentos de elevadas perdas, também oferecem, na média, elevadas rentabilidades. Ou seja, se você tem um objetivo para um prazo superior a 10 anos, é bem interessante que você tenha pelo menos uma porção da sua carteira alocada nesse tipo de ativo. Mas você tem sempre que respeitar o seu perfil. Se você for perder noites de sono porque a bolsa está subindo e descendo e isso está afetando o seu trabalho, a sua cabeça e você está ficando muito incomodado, talvez você tenha um perfil moderado ou conservador. E aí, nesses casos, junto com o seu planejador, você deve elaborar uma estratégia de investimento um pouco mais conservadora.